Olá, paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórica e Profética pela TV Manaim. E a TV Manaim está vinculada à Igreja Cristã Maranata. E nós estamos aqui com mais um episódio especial relacionado ao toque das trombetas. Nós temos esse mês de novembro, o início de dezembro, falando sobre essa experiência de Israel, mas hoje falar da experiência da igreja com o toque das trombetas, porque o nosso episódio hoje é trombetas no Novo Testamento, e comigo aqui no estúdio está o pastor Roberto Pedra. Paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos. Pastor Alex, assim como Israel estava acostumado com o som das trombetas, como anúncio, como advertência, a igreja também ela está intimamente ligada e conhecedora do som da trombeta, porque é a profecia, né? É a voz do Espírito Santo anunciando a sua vontade, aquilo que é profético, né? E esses estudos nós temos aprendido justamente isso, né? Como o Espírito Santo nesta hora ele está falando ao coração do homem, de forma que todos ouçam em alto e bom som, porque essa era a característica da trombeta. A trombeta ela poderia se ouvir ao longe. E todo o povo ouvia. O arraial de Israel estavam juntos ali, todos ouviam. E o toque da trombeta nessa hora, né, a voz do Espírito Santo falando ao coração do homem, é onde quer que ele esteja, né? E agora, aplicando ao Novo Testamento, porque em toda a história da igreja, né, a presença e a operação do Senhor, usando também a figura das trombetas. É interessante porque até o título do nosso programa, Cronologia Bíblica Histórica e Profética, nós poderíamos dizer assim, o que importa para a igreja é o Novo Testamento. Mas não, o Velho Testamento, né, é o passado, mas ele traz toda uma profecia, né? É o que nós chamamos de palavra revelada, né? A revelação da palavra, aquilo que Deus ele quer nos ensinar para hoje, para o tempo de hoje. Então, quando nós falamos da experiência de Israel com o toque da trombeta no Sinai, nós vimos ali a santidade de Deus, toda a operação, a voz do Senhor, o primeiro ouvir do toque da trombeta sem ser tocado por mãos humanas, pelo homem, mas veio de Deus. As festas, as conquistas, né? O ano do jubileu, a tomada de Jericó, a operação das trombetas ali nas monarquias, porque o rei em Israel era diferente do rei em qualquer outra nação, porque ele era um instrumento nas mãos de Deus. Sim. Nós vimos no programa passado sobre os profetas também, sim, mostrando os avisos, os juízos que viriam sobre o povo, mas que servem para nós. E hoje nós vamos falar do toque das trombetas no Novo Testamento, que vai estar muito relacionado ao quê? Ao arrebatamento da igreja, né? Sim. Então, nós vamos ver algo muito profundo e maravilhoso nesse episódio. Mas nós vamos começar, eu gostaria de colocar um texto, até para nós iniciarmos aqui. Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 16, porque diz assim, pastor Roberto e os nossos queridos que estão nos assistindo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então é interessante porque Paulo aqui ele vai descrever um momento ali do arrebatamento da igreja. Sim. E ele mostrando sobre esse mesmo Senhor. Jesus é o mesmo, né? Ontem, hoje e para sempre. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então é o mesmo Senhor Jesus que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, ele vai voltar para arrebatar a igreja. Interessante que o texto diz, com alarido, porque esse grande clamor, com voz de arcanjo, né? Porque fala da operação grandiosa, né? A operação do Espírito Santo, e com a trombeta de Deus, porque esse é um projeto do Pai, né? Sim. O projeto do Pai em resgatar a vida do homem. Mas é interessante, pastor Roberto, e eu gostaria já de nós iniciarmos aqui, porque nós vamos ver uma tabela aqui cronológica, né? Das citações das trombetas no Novo Testamento. Né? Sim. Agora, pastor Alex, nós vamos mostrar aqui, em Mateus 24, no sermão ali da montanha, né? Jesus fala sobre a trombeta que reúne
os escolhidos. Nós vamos citar muito, nos deter muito nesse quadro, porque nós vamos citar os versículos posteriormente. Aqui, em 29 depois de Cristo. Até agora estávamos falando antes de Cristo, né? Aqui, 29 depois de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4,16, a trombeta do arrebatamento, né? O toque da trombeta para o arrebatamento. Aqui, o texto aqui escrito em 52 depois de Cristo. 1 Coríntios 14:8 fala do som certo, é o sinal certo para o preparo. A trombeta que precisa ser tocada de forma certa para que seja entendido. Em 57 depois de Cristo. Em 57 também depois de Cristo, 1 Coríntios 15:52, a última trombeta, o toque da última trombeta, nós vamos abordar sobre isso e a ressurreição. Apocalipse 1:10, né, a voz como de trombeta, é o texto que fala sobre esse aspecto, né? Em 96 depois de Cristo. Apocalipse 4:1, a experiência de João, ao ouvir a trombeta, né, como que ele falou com ele, a voz como de trombeta. Apocalipse 8:11, agora falando sobre o toque das 7 trombetas. Né? Maravilhoso. Eu gostaria aqui, como nós dissemos, aqui já no primeiro texto, lá podemos até mudar o quadro, em Mateus 24:31, o texto diz assim, olha, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui mostra o momento aqui do arrebatamento, né? A Bíblia diz que será no abrir e fechar de olhos. O toque dessa trombeta, os escolhidos serão recolhidos nas nuvens. Então esse é um momento glorioso que a igreja aguarda, né? No toque dessa trombeta, que é o toque, né? O momento do arrebatamento da igreja. E é interessante porque a salvação em Jesus, ela é única e suficiente. A morte de Jesus na cruz do Calvário é única e suficiente. Há um único mediador, um único salvador, é o Senhor Jesus. Sim. E o texto diz que ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, uma a outra extremidade dos céus. Sim. Quer dizer, essa salvação que é universal, né? A morte de Jesus, a salvação em Jesus, ela vai alcançar a todos. O Trombetas e Festas, nós vamos viver essa experiência, desse alcance, né? Essa experiência, esse anúncio. Por quê? Mostrando que na pessoa do Senhor Jesus, nós vamos viver essa experiência de ouvir esse rijo clamor de trombeta e termos os nossos nomes chamados pelo Senhor. Sim. E nós vamos viver na eternidade. Interessante, pastor Roberto, pode passar o quadro? Um outro texto interessante, que está lá em 1 Coríntios 14:8, diz assim, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então aqui mostra uma preocupação do Senhor em o homem ouvir o som certo da trombeta. Sim. Mas o que seria esse som certo e esse som incerto? Nós podemos até dizer o seguinte, o som incerto são os anúncios para essa vida. Sim. É um Jesus para essa vida, um Jesus histórico, o homem voltado somente para as coisas desse mundo. Sim. É uma vida apenas temporal, mas o sonido certo é ouvir a voz do Espírito Santo, é ouvir sobre a salvação, sobre a volta do Senhor Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, sobre o poder do sangue de Jesus, sobre a operação dos dons espirituais. Então, por quê? Quando nós ouvimos esse som certo, nós vamos estar preparados para a batalha. Sim. E a igreja, quando ela proclama ao mundo, ela está proclamando o Evangelho eterno, que é imutável. O homem muda, a sociedade muda, mas o Evangelho é eterno. É como você falou, não há espaço para mudar o som da trombeta. Ela tem que ser o som certo, quer dizer, um anúncio do Evangelho. Não pode acontecer de ter um Evangelho social, um Evangelho adaptado à vontade do homem. Não é o Evangelho que se adapta à nossa vontade. Nós nos adaptamos ao Glória Evangelho. A Jesus. Então, o sonido certo é uma palavra firme, segura, do Evangelho imutável, que não pertence a uma igreja ou a outra, mas é a vontade soberana do Senhor. Né? Então é o toque da trombeta para que o homem se prepare. Né?
Nós vemos ainda também, pastor Alex, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, a Bíblia diz assim: "No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados." Então aqui, mais uma vez, né, o toque da trombeta na volta de Jesus. Interessante, porque, como nós dissemos nos episódios anteriores, o toque da trombeta ele estava sempre prenunciando algo extraordinário que Deus faria. Deus estaria operando, Deus sempre dizendo que viria o juízo, mas como um ato de misericórdia, anunciando para que o homem se preparasse. E aqui agora, o toque da trombeta, mostrando que algo maravilhoso que o homem não conhece, que jamais passou pelo coração do homem, que é o arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento da igreja? É o momento em que o Senhor virá nas nuvens e como diz aqui, abrir e fechar de olhos. Aqui, vamos dizer assim, aqui está uma expressão de tempo, algo que aqui eu quis expressar como algo tão rápido e repentino e inesperado. A volta de Jesus será assim, quando o Senhor, no toque da trombeta, na sua voz, nós seremos arrebatados, teremos o corpo transformados, deixando este mundo para viver eternamente na presença do Senhor. Maravilhoso, porque a expressão última trombeta, que nós vamos até ver daqui a pouquinho, relacionada ao Apocalipse, que a última trombeta para a igreja vai ser a quarta trombeta em Apocalipse. Sim. É o último toque que a igreja vai ouvir. E não vai ter uma segunda oportunidade. Sim. Não vai se tocar novamente, não vai ter um segundo arrebatamento, uma segunda oportunidade. Interessante que o texto ele traz aqui uma ordem, porque os mortos em Cristo, aqueles que estão dormindo no Senhor, eles vão ressuscitar em corpos glorificados e depois nós seremos transformados. Então, aqueles que estão vivos, no momento do arrebatamento, nós vamos contemplar isso. Os mortos ressuscitarão, nós vamos ser transformados e nós vamos nos encontrar com o Senhor nas nuvens. Então, é esse momento. Então, o toque da trombeta, ele remete isso para nós. Sim. Então, o evento Trombetas e Festas também, ele tem esse papel de anunciar que a igreja ela vai ser arrebatada e nós vamos morar com o Senhor para sempre na eternidade. É interessante, pastor Alex, porque aqui, independente de oposição humana, independente de vontade humana, é o poder de Deus, é a soberania de Deus. E vai acontecer. O homem, aqueles que crerem e se derem por avisados, participarão desse grande momento. É o momento do arrebatamento. É esse instante em que vai se cumprir toda a nossa esperança, de deixarmos este mundo, como diz o texto, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, deixaremos esse corpo da carne, onde deixaremos as angústias, as enfermidades, teremos a nossa vida transformada, teremos corpo glorificado, para viver eternamente com o Senhor. A expressão na palavra os nossos corpos corruptíveis se tornarão corpos incorruptíveis. Porque na eternidade é isso, A eternidade nós vamos viver essa experiência. Aí nós vamos dar um salto aqui, porque nós já vamos para a experiência de João em Apocalipse. Porque Apocalipse vai trazer todas essas informações. Nós temos ali as 7 cartas que falam sobre a história da igreja, mas também nós temos ali o toque das trombetas. Sim. Mas inicia, isso é muito profundo, porque João, ele vai ter uma experiência agora com Jesus glorificado. João viveu o ministério de Jesus, conheceu Jesus como homem, o viu ali enfermar, o viu ali curar, ele viu ele sendo crucificado, o viu ali ressuscitado, mas agora ele está tendo uma experiência com Jesus glorificado. Interessante que os dois textos aqui, Apocalipse 1:10, diz assim: "Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como trombeta." Então, mostrando aqui aquilo que nós temos falado. O toque da trombeta está relacionado a ouvir a voz do Senhor. É a voz do Senhor. Então, trombetas e festas é essa experiência. Você ouve a voz do Senhor e você vai viver esta festa da salvação, essa experiência. João ouviu esta grande voz.
Por que grande voz? Porque estava acima de todas as vozes, todos os sons do mundo. Inconfundível. 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 E o texto ele continua que assim, e eu caí como morto aos seus pés, né? E ele colocou a sua destra sobre mim, e não temas, eu sou o alfa, o ômega. Jesus se apresentando, e ele começa a descrever Jesus glorificado ali, os seus cabelos, o rosto, as suas vestes, os seus pés, a espada que saía da sua boca, os seus olhos como chamas de fogo. Então é toda essa experiência, quando você ouve o toque da trombeta, quando você escuta a voz do Senhor, é toda essa experiência que você vai ter. Interessante que no capítulo 4, no verso 1, diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Então, esse é o fechamento que todos nós esperamos, né? A primeira voz, um dia você ouve a voz, você é chamado para a salvação, a primeira experiência, você tem um encontro diferente dos conceitos humanos, às vezes aquilo que o homem imagina sobre Jesus, mas agora é o Jesus eterno glorificado. E agora esse convite, depois de todas essas coisas, sobe aqui. Ele viu uma porta aberta no céu. E nós queremos dizer para você que está nos assistindo que esta porta ela está aberta, né? A porta da salvação. E você é um convidado do Senhor por passar por essa porta, porque essa porta é o Senhor Jesus. E o texto diz assim, e ouvira, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. É essa experiência, é a experiência que você vai ter, não com o homem, mas é uma experiência que você vai ter com o Senhor, porque Ele vai te mostrar as coisas grandes, as coisas eternas, que estão ocultas às vezes à razão humana, né? Mas que o homem precisa viver. E é a mesma voz, né, pastor Alex? A voz do Senhor, a voz como de trombeta. Então, a voz que o chamou para a salvação e é o alfa e o ômega, autor e consumador. Né? Então, mostra aqui também até mesmo o aspecto que a nossa salvação está alicerçada na palavra, em Jesus. Né? Não existe outras vozes, não existe outro que vai trazer ao homem salvação, só em Jesus. Só em Jesus. É Ele que é o autor e consumador da nossa salvação. Eu gostaria de que colocasse o próximo quadro, pastor Alex, nós abordarmos aqui, agora também dentro de Apocalipse, falando sobre as trombetas, porque em Apocalipse capítulo 8, ela fala sobre as trombetas, mas eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe, porque aqui as trombetas, tanto a primeira, a segunda, a terceira, já tocaram, né? E não tocaram nos nossos dias. Ninguém ouviu o som delas, mas a igreja ela discerne o toque das trombetas profeticamente, né? Porque elas trouxeram, em Apocalipse fala sobre o toque das trombetas que trariam juízos sobre o mundo. Mas, embora elas tenham sido tocadas, as 3 primeiras trombetas, não se ouviu o som delas, mas se vê os sinais. E nós podemos explicar de cada uma delas, quando Apocalipse 8, 7 diz quando o primeiro anjo toca a primeira trombeta, a Bíblia diz assim que a terça parte das matas do verde foram queimadas. Então, quer dizer, essa primeira trombeta ela está acontecendo hoje. Né? Nós vemos é um som cumulativo, né? Cumulativo. Nós podemos até dizer assim, essa trombeta ela já tocou e continua tocando. Porque se você olha para a obra criadora, para as matas, para o verde, um terço já foi consumido. Sim. Então nós vemos isso na nossa realidade, as queimadas, a própria destruição, a extinção de várias espécies. Por quê? Essa trombeta ela já tocou. Então é um sinal e um juízo sobre a obra criadora, mas é um sinal para a igreja. Olha, essa trombeta ela tocou. Sim. Quer dizer, e é cumulativo, ela continua tocando e nós temos os efeitos dela até hoje, né? Justamente. Um dos detalhes das trombetas que nós até abordamos nos programas anteriores, que haviam toques de trombetas que o inimigo não percebia.
Só Israel entendia. E essas aqui, só a igreja. Por que a igreja? Porque é aquele que tem o Espírito Santo. Só quem está em comunhão com o Espírito Santo, que tem a revelação, que discerne. Né? Aqui agora fala da segunda trombeta, em Apocalipse 8, verso 8 e 9, a terça parte dos seres vivos dos oceanos desaparecem. Fala do mar sem vida. Né? Jacques Cousteau, aquele cientista oceanográfico, né, que em 1970, né, há 55 anos atrás, ele disse que o mar estava morrendo. Muitas espécies já não existiam mais. É interessante a expressão no jornal da época, o mar está moribundo. Sim, né? Sim. Quer dizer, ele não sabia, ele estava fazendo um estudo científico, comprovando aquilo que era profético, né, como um testemunho e isso nós vemos, como você disse, que é um efeito cumulativo, porque o efeito da primeira trombeta se acumulou com o efeito da segunda, né? E vem aos nossos dias o que está acontecendo hoje com o mundo que nós estamos vendo. Exatamente. E você que nos assiste, você pode responder essa pergunta. Essa trombeta, ela já tocou? Ela já tocou. Sim. E nós temos visto esses efeitos aqui da segunda trombeta. Justamente. Não se ouviu o som, mas se vê os sinais. Né? Na terceira trombeta, aqui em Apocalipse 8, 10, versículo 10 e 11, a terça parte dos rios destruídos, contaminados e desaparecendo. É um outro sinal de efeitos sobre as águas doces, sobre os rios, né? E nós vemos isso aí todo instante, né? O que acontece, os desastres ecológicos, de águas sendo contaminadas, cidades inteiras sendo comprometidas em função de desastres ambientais. Quer dizer, o toque da trombeta. Não se ouviu nenhum som, mas estamos percebendo. Vivendo os efeitos desse toque, né? Justamente. Então, assim, são os efeitos do cumulativo mostrando ao mundo algo que vai acontecer. Quando os anjos tocavam as trombetas, era um anúncio, né? Então, a primeira trombeta, né, a terça parte das matas, do verde, a segunda trombeta sobre os oceanos, a terceira trombeta agora sobre os rios. Né? É interessante que o texto, na palavra de Deus, ele diz que, no verso 11, o nome da estrela é absinto, né? Amargor, né? Então nós vemos isso, né? Todos esses desastres, né? Hoje você não pode ir na beira de um rio e tomar da água do rio. As águas estão amargas porque elas não podem ser tomadas, né? Então nós vemos esse juízo sobre a obra criadora. Então essas três trombetas, elas já tocaram. E nós estamos vendo esse juízo, né? Importante que nós falamos agora há pouco sobre, o texto está lá em Coríntios, porque fala que ao som da última trombeta, a igreja vai ser arrebatada, né? E é interessante nós entendermos, aqui está até destacado ali no quadro, porque Apocalipse 8:12 vai falar sobre a quarta trombeta. Porque a quarta trombeta fere a terça parte do sol, da lua e das estrelas e escurece a luz sobre a terra. Então, essa trombeta, ela ainda não tocou, porque vai ser um sinal no sol, na lua e nas estrelas. É um sinal no firmamento. Sim. Mas por quê? Porque ao toque dessa trombeta, olhando lá para o texto que está em 1 Coríntios, a igreja ela vai ser arrebatada, ela vai ser tirada desse mundo. O Espírito Santo ele vai embora com a igreja vai se encontrar com o Senhor nos ares e nós vamos para a eternidade com o Senhor. Justamente. Né? Então essa trombeta, ela ainda não tocou, porque quando ela tocar, nós não estaremos mais aqui. Essa trombeta, essa quarta trombeta, como você disse, é a mesma trombeta lá de 1 Coríntios 15, 52, né? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Então será nesse momento em que a igreja... Por que virão as trevas sobre o mundo? Porque a luz será tirada, a igreja será tirada, o Espírito Santo,
que traz a igreja, que convence o homem do pecado, do juízo, né, da justiça e do juízo, o Espírito Santo será tirado. Né? Então, quer dizer, o que prevalecerá após este momento, o toque da quarta trombeta, no momento do arrebatamento, o que vai permanecer no mundo são as trevas. Exatamente. E hoje você fala assim, mas o mundo vai de mal a pior. Mas o mundo não está pior ainda porque o Espírito Santo ele está presente, se né? opondo. É a igreja vivendo da palavra revelada, dos dons espirituais, da operação, né? É um culto que você vai participar, até o trombetas e festas, e Deus vai falar com você através de um louvor, da palavra, da mensagem. Então tudo isso vai se extinguir no mundo, né? Sim. E é interessante porque, pastor Roberto, após a quarta trombeta, nós vamos ver ali os ais, né? O primeiro, o segundo, o terceiro ai, porque vão ser os toques das trombetas, já com a igreja não presente nesse mundo, né? Já um mundo agora à mercê de uma vida sem a presença do Espírito Santo. Sim. Porque a promessa do Senhor Jesus, ele diz assim, ó, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, deixarei o Consolador. Mas o Consolador não vai mais estar aqui. Então é esse momento sério, que é até trazido para você aqui neste episódio, de você viver essa experiência, de estar preparado para ouvir o som da quarta trombeta, da última trombeta, e morar com o Senhor na eternidade. Sim. E Deus tem isso preparado para a minha vida, para a vida do pastor Roberto e para a sua vida. Essa experiência de salvação. A quinta trombeta, Apocalipse, já pulamos para o capítulo 9, versos de 1 a 12, né? Uma estrela caída abre o abismo, sai fumaça e gafanhotos que atormentam os homens por 5 meses. Nós vamos ver que no toque dessa trombeta, os homens vão ser atormentados por 5 meses. O texto diz assim que eles procurarão a morte. Olha que coisa terrível, né? A ausência do Espírito Santo, né? A igreja vai ser... Os homens vão ser tão atormentados que eles vão procurar a morte e não vão achar a morte, né? Uhum. É um momento muito, muito difícil, né? Aqui, pastor Alex, vai prevalecer o arrependimento, né? Diante dessa dor e a oportunidade perdida. Então, hoje é o tempo da oportunidade. A oportunidade do homem, por isso que é o toque da trombeta. O toque da trombeta é um anúncio para despertar o homem para que não passe por isso. Né? A oportunidade de salvação, não haverá outra chance. A chance é agora. É agora. É o que está destacado ali. A sexta trombeta é o segundo ai, Apocalipse 9, de 13 a 21. 4 anjos são soltos no rio Eufrates, e um exército de 200 milhões mata a terça parte da humanidade. É algo terrível, né? É aquilo que Deus ele não quer para a vida de ninguém. O Senhor ele quer salvar a todos. A sétima trombeta, o terceiro ai, Apocalipse 11, de 15 a 19, é algo muito profundo, porque diz assim, o sétimo anjo toca a trombeta, vozes no céu proclamam, o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então é um momento ali que o Senhor Jesus vai reinar sobre todos os reinos, né? Todas as coroas dos reis vão estar sobre a cabeça do Senhor Jesus. Sim. Mas, pastor Roberto, o nosso tempo já está terminando, né? Mas que fique esta mensagem e esse convite para que você possa viver essa experiência, e a experiência que está sendo anunciada ou foi anunciada no Trombetas e Festas, porque talvez você está assistindo esse episódio após o Trombetas e Festas, mas vai estar o QR Code aqui na tela em alguns momentos desse episódio, para que você possa acessar e assistir ao Trombetas e viver a experiência e a mensagem que vai ser trazida ali. Mas eu gostaria de encerrar aqui esse episódio, né? Esse último episódio especial sobre Trombetas e Festas. Depois nós vamos retornar com a nossa cronologia. Voltaremos a falar aqui na experiência no Êxodo, vamos continuar falando aqui sobre a experiência de Israel na passagem do Mar Vermelho e vamos continuar com a caminhada ali. Mas nesse último episódio eu gostaria de deixar o texto que nós já até citamos aqui em Apocalipse 4:1, que diz assim: depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostra-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Durante todos esses episódios, talvez nesse episódio, você ouviu pela primeira vez a voz do Senhor. Mas o grande motivo disso é porque o Senhor ele quer que você agora possa viver essa experiência de ver a porta aberta no céu. Sim.
que é o Senhor Jesus. É a porta da salvação, a porta da redenção, a porta que faz o homem mudar de vida, e há uma eternidade preparada para nós. E essa expressão, sobe aqui, é a expressão que todos nós que um dia conhecemos o Senhor queremos ouvir. Subir aqui, ou seja, estarmos preparados e morar com o Senhor na eternidade. Nosso episódio está encerrado, né? Essa série de episódios especiais, onde assim, o Senhor falou grandemente às nossas vidas, né? E tem se revelado de uma maneira muito especial. Mas nós queremos nos despedir de todos aqui. A todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do seu pastor Roberto. Paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor a todos.